Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Antônio castiga Irene severamente após descobrir que foi a sua esposa que deixou Caio em coma, em estado grave. Tudo aconteceu quando Daniel sofreu um grave acidente e perdeu a vida. Irene ficou muito arrasada e passou a culpar Caio e Aline e jurou vingança a ambos. E o primeiro ato de vingança foi contra a filha de Jussara. Ela foi até a lavoura de Aline e ateou fogo na plantação da filha de Jussara, deixando Aline sem nada. Ela estava próxima à sua colheita. A esposa de Antônio queria sentir o prazer de começar o incêndio. Após isso, faltou uma pessoa, o Caio. Ela mandou o Ramiro dar uma surra em Caio. O Ramiro contratou 3 capangas e pegou Caio e deu uma surra. A surra foi tão grande que passou do ponto. Caio ficou em estado grave e ficou até em coma. Teve traumatismo craniano. Quando o Antônio descobre isso, ele fica muito irritado mesmo. E vai logo confrontar sua esposa, que nega tudo. Diz que ela nunca seria capaz de deixar Caio naquele estado. Antônio, que não confia mais na sua esposa, diz que não acredita no que ela está dizendo. Irene diz que ele nunca seria capaz de erguer um dedo contra Caio e a vingança que ela jurou para Caio foi da boca para fora. E ela levanta a possibilidade de ter sido algum inimigo de Antônio, já que o marido tem muitos inimigos. A essa altura do campeonato, o Antônio vai ter sido preso. Gente, foi encontrado muitos materiais ilícitos no caminhão da empresa de Antônio e quem plantou foi Gentil, pai de Jonatas. A Polícia Federal bateu na porta da casa de Antônio e prendeu o milionário dentro de casa e mandou para a cadeia. Antônio pagou a fiança. Irene levanta essa possibilidade de a mesma pessoa que incriminou Antônio ter mandado dar uma surra em Caio para atingir o milionário. Antônio não acredita muito nessa história. Com Caio em estado grave no hospital, o milionário vai mover céu e terra para saber o que aconteceu com o seu filho, quem fez isso com o Caio, se realmente estava querendo atingir ele. Em uma investigação, ele acaba descobrindo que foi Ramiro e ele leva o capanga para um local abandonado, especificamente em um galpão. E aí começa a dar diversos socos em Ramiro até o seu jagunço contar quem foi que mandou ele fazer isso. Pois o milionário sabia muito bem que o Ramiro não tinha motivo nenhum para fazer nada contra Caio. E ele sabe que Ramiro, no máximo que cumpre é ordem. Ramiro conta para o seu patrão que quem mandou ele dar uma surra em Caio foi a Irene. Antônio La Selva cai para trás quando descobrir que foi Irene que mandou dar uma surra em seu filho, que foi parar em estado grave no hospital em coma. E ele irá se vingar, e da pior forma. Ele chega em casa, pega Irene pelo braço e expulsa de sua casa. E ainda joga as roupas dela tudo para fora de casa, deixando a megera sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Antes de ir embora, Irene jura vingança e diz que isso não ficará assim mesmo. O que será que a gente pode esperar vindo de Irene, que jurou vingança a Antônio La Selva? O que a gente pode aguardar, hein? Quero que vocês comentem aí muito, que eu trago a parte 4. Essa aqui é a parte 3, tá bom? Onde eu explico
a vingança de Antônio. Eu acredito que vem chumbo pesado aí, chumbo grosso, porque Antônio pegou até leve com a Irene. Teve consideração por tudo que eles dois viveram durante anos e não fez nada de tão grave. Só fez expulsar ela de casa, que eu diria que seja o pior para a vida de Irene, já que ela viveu em função do marido, viveu em função dos bens do marido. E quando ela se vê sem nada, expulsa de casa, com a mão na frente e a outra atrás, sem aquele luxo que é viver naquela mansão de Antônio, aquelas regalias todas, com aquela quantidade de dinheiro que Antônio tem, quando ela se depara com essa situação, para ela é inimaginável, né mesmo? Ela nunca ia acreditar que Antônio poderia fazer isso com ela. E Antônio pegou aonde Irene mais ama, que é o dinheiro, não é mesmo? E ele poderia fazer outra coisa, mas esse castigo que ele deu em Irene foi um dos piores, porque a Megera ela vive em função do dinheiro de Antônio, do poder, tanto que ela criou o Daniel para isso. E agora ela vai mandar Petra para uma clínica de reabilitação, visando futuramente Petra melhorar para assumir a sucessão de Antônio. Então, assim, imagine só ela ser expulsa de casa, perder tudo. E o detalhe dessa história toda, que Antônio se casou com a Irene com separação de bens. Gente, separação de bens. Não tem como ela recorrer a nada, pois ela já declarou à justiça que ela não queria nada de Antônio. Então, por isso, essa obsessão de Irene a todo custo querer que um dos filhos dela tivesse a sucessão de Antônio, pois ela sabia que ela não ia ter nada do marido, pois eles estavam casados por separação de bens. Por isso, essa necessidade de um dos filhos dela assumir a sucessão. Parece que tudo fugiu do controle, não é mesmo? Depois de Daniel perder a vida, Irene perdeu completamente as estribeiras, não é mesmo? Perdeu completamente o controle. Ela ficou completamente descontrolada, se é que um dia ela teve controle. Fato é que agora ela está em uma posição bem inferior, não é mesmo? Mas eu acredito que ela tem muitas economias guardadas e vem uma vingança pesada aí para cima de Antônio. Bom, eu quero que vocês comentem aí. A meta do outro vídeo, da parte 3, foi atingida. Foi 100 likes. Nesse vídeo, eu vou pedir a vocês que deixem 200 likes, que assim eu trago a parte 5, que seria a vingança de Irene. O que Irene pode fazer contra Antônio? Quem vai vencer? Quem vai se dar mal? Comente aí. Eu particularmente acho que Irene é muito mais astuta, cautelosa, porém ela está passando por um momento bem difícil, que é o luto, né? Ela está em luto ainda e quando ela se recuperar, não acredito que ela vai deixar isso barato, não. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Para vocês saberem o que vai acontecer, vocês têm que deixar o like, acionar a notificação. Quando vocês fazem isso, vocês ficam por dentro de tudo que a gente posta aqui. Então, especificamente, a vingança de Irene contra Antônio, para vocês saber quando isso vai acontecer, você tem que acionar o sininho. O sino, tá bom? O sino de notificações. E tem 3 opções. Que seria todos os vídeos que a gente posta aqui, vocês receberiam notificações. E também tem personalizados, que seria aleatório. A plataforma iria escolher, ou nenhum. E aí fica o seu critério, tá certo? Vocês que vão decidir aí. Se é que vocês querem se inscrever. Mas vocês que decidem, tá bom? É só um conselho. Vocês podem também pesquisar o nome do nosso canal aí na plataforma e encontrar, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.